E quero lançar para a igreja. Se você tivesse que se avaliar financeiramente, quanto você custaria? Pense aí. Quanto você daria por você mesmo? Quanto você custaria, Marcos Braga? Tem preço? Mas dá um preço. Nem um chutando? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo super conhecido. Podemos dizer até sem abrir a Bíblia. 1 Coríntios 6, 23. Olha o que Paulo fala. Você não tem um preço, mas você teve um preço. E nós vamos falar. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. 23. O que vocês estão fazendo, gente? É claro, vocês estão errados. É no capítulo 7. Ué. Eu só fiz isso para ver se vocês são espertos. Só isso, gente. Eu testei vocês, ué. É ruim admitir que erra, né? A vida é assim, a gente nunca gosta de admitir. Mas, na verdade, eu errei sim. Porque o microfone está tapando aqui, eu fui para 6. Mas é 7, 23. Olha o preço. Vamos lá, todos nós juntos? 1, 2, 3. Mais uma vez. Amém. Para entendermos esse versículo não é difícil. Não somente esse, mas qualquer versículo. A gente lê o antes e o depois, e aí a gente encontra a base da explicação. Mas hoje eu quero falar a respeito de uma matéria, da matéria da escola bíblica dominical. Uma lição em função da Santa Ceia ficou para trás. E é de suma importância essa lição. E eu achei por bem a gente falar sobre ela. Vamos dar uma viajada, por favor, há milhares, ou melhor, centenas de anos atrás, no século XVI, para ser mais exato. No século XVI, há uma igreja cuja uma denominação que eu prefiro não dizer, porque de repente tem alguém aqui que se simpatiza e eu não quero entristecer o coração de ninguém. Portanto, eu vou contar alguma história e se em algum momento eu me trair e acabar dizendo, eu peço desculpa, já me desculpo antecipadamente. Mas no século XVI, uma determinada denominação predominava no contexto religioso. Tinha um domínio absoluto. Só que é interessante, presta atenção nisto, por favor. Principalmente os adolescentes, porque amanhã te perguntarão e vocês não saberão responder, mas hoje vocês vão aprender algo cujo a história não se aplica todos os dias, este ensinamento. Existia na época o regime papal. E o Papa, ele tinha objetivos. Nos seus objetivos, um deles era construir uma igreja em Roma. Uma catedral, uma coisa suntuosa. E brotou no coração um desejo. E nesse desejo veio o sacrifício do povo.
O povo teve que pagar um preço alto demais para essa construção acontecer. Eu vou falar algumas barbárias. E nessa construção, então, criou-se regimes na governância religiosa. E um deles era que a parte financeiras, os impostos, fossem arrochados em cima do povo. E daí criou-se a indulgência. O que era a indulgência? Foi-se, então, criado, trabalhado, divulgado, e colocou, então, por regra, de que você daria uma certa... Isso é para acordar, vocês estão dormindo. Isso faz parte, é estratégico. O Deilton é fogo, ele fica de lá só olhando. Quem dá a primeira cabeçada, ele brilha. Aí o cara acorda, a irmã acorda. Mas vamos lá. Daí, criando-se a indulgência, arrecadava-se, porém, valores maiores, grandes, suntuosos. Porém, a indulgência era: o que você tem? Eu tenho uma fazenda. Então você passa para a igreja a fazenda e você garante um pedacinho no céu. Vai acompanhando. Como se isso não bastasse, essa igreja então foi ficando rica, muito rica, e os seus objetivos nessa área foi sendo alcançado. Mas o povo sofria, passava fome. O povo não tinha nada além de sofrimento e ameaças e vendas de pedacinho de céu, do céu. A coisa foi ganhando dimensões tão grandes. Surge então a necessidade de terem pessoas com a mente aformatada nesses princípios e se espalhando em países e divulgando a mesma mensagem. E brota um homem, que agora eu não me lembro o nome dele, que ele chegou a dizer o seguinte: escuta, gente, inclina para cá, por favor, os seus olhos, deixa de conversar. Ele chegou a dizer: a cada moeda que eu ouço cair na caixa, é uma alma que sai do purgatório. O absurdo do absurdo. E a coisa foi ganhando dimensões. Aonde isso tudo dá, maior erro que vejo, maior erro é esse. É quando se tenta, quando se coloca em uma cadeira alguém para ocupar o lugar em que é da palavra de Deus. Dá-se a uma pessoa uma divindade cujo ele não tem nenhuma autorização de Deus. E a palavra de Deus, então, ela perde o seu efeito e uma pessoa começa, então, a gerar, a criar. Triste, né, irmãos? Daí levanta-se homens que se colocam no campo do protesto. Assim fica difícil. Sobe e desce, ou abaixa de uma vez, eu não consigo me ouvir. E ele está dizendo que o problema é aí, filho. Então, por favor, bote o mais baixo possível. Cada vez que eu paro, a gente voltar, fica complicado na nossa cabeça. Daí, então, homens sérios, comprometidos com a palavra, começam a questionar. Nesses questionamentos, surge um homem, um nome muito conhecido, que chama-se Martinho Lutero. Um homem sério, sedento da palavra, que até então, na sua
Na sua vida, ele era um homem que temia morrer. A história de Martinho Lutero é tão engraçada. Ele tinha um medo de morrer, que era uma coisa absurda. E até que um dia ele passa viajando, ele pega uma tempestade e ele faz um juramento ao Senhor, que se uma determinada santa liberasse ele da morte, ele iria servir ao Senhor. E assim acontece. Só que ele começa a pegar as verdades bíblicas e não confrontava com o que ele estava sendo ensinado. Então ele resolve buscar as verdades. E nas verdades bíblicas, ele se depara com esta cena, onde o homem quer se passar por Deus. E ele torna-se inaceitável. E aí começam os questionamentos. E ele começa a lutar para provar que o purgatório não existia, nunca existiu e nunca existiria. Mas para isso, ele começou a desagradar a muita gente. Não somente ele, mas outros companheiros, como Joe Hans, por exemplo, que foi morto, queimado, porque não aceitava os ensinamentos. Porque quando eles batem exatamente com este versículo, ou com estes versículos, Martinho Lutero só se sente liberto quando ele então começa a dar aula de teologia. Ele começa a ensinar teologia. E uma das aulas que ele deu, ele se confronta com uma passagem de Paulo em Romanos, onde ele diz que o justo viverá da fé. Aí ele começa a entender que havia uma graça por trás disso tudo, e que ninguém ainda estava 100% sobre ela, ou melhor, a graça não se manifestava. A graça estava sendo roubada do povo. E a graça, ela se encaixa nesse texto que Paulo diz: foste comprado por bom preço. Um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Na sua definição de graça, graça significa um favor imerecido. Cristo prestou um favor à humanidade sem que nós merecêssemos. Ele se projeta nesta área. E era exatamente isso que estava sendo roubado, o conhecimento do povo. Para que o povo viesse então a servir ao Senhor mediante a graça. Você quer ver um texto que eu separei da nossa revista? Ele diz assim, o contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma, e aí eu pulo o nome da igreja, a perdida influência, e por isso surgiram então as reações contra os líderes religiosos. Começou a surgir as rejeições, porque a graça começou a se manifestar, e o povo começou a entender que ele não precisava pagar um preço de uma indulgência. Quantos desastres aconteceram, e quantas pessoas sofreram, quantas pessoas perderam seus lares, perderam sua própria vida, porque quando você não dava, quando você não aceitava aquela doutrina que era imposta, você era considerada como uma pessoa, como uma bruxa. Levantavam contra vocês mentiras, contra as pessoas da época mentiras. E aí levavam eles à morte de fogueira. Bom, isso pouco nos acrescenta, desde que venhamos então a viver o seguinte: hoje, a graça está manifesta a todo aquele que querer. A graça é manifesta a mim e a você
nas mesmas proporções do crer, do entender. Cristo já pagou o preço na cruz por você, por mim, por nós. Só que quando quando eu leio diante da palavra de Deus, eu me enquadro perante este assunto, eu passo a entender uma coisa: o princípio do Senhor Jesus é muito maior do que os meus princípios. Quando Cristo, na cruz do Calvário, ele te resgata das mãos de Satanás, onde ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando ele se coloca numa posição de rabino, e ele também nos ensina que nós estamos livres, libertos, que nenhuma condenação há para aqueles que vivem agora pela orientação do Espírito Santo. O pecado, por pior que se manifeste, pelas vezes que se manifesta, mas ele também desaparecerá com o surgimento do arrependimento. Podemos errar, a graça não dá direito das pessoas pensarem dessa forma. Eu posso pecar porque eu estou vivendo o período da graça, é o último período, é a última dispensação, a penúltima dispensação, não, é a última dispensação, penúltima. A última é o milênio. É a penúltima dispensação, então eu posso planejar o meu pecado. Não. A graça, ela não abre uma janela para você pensar assim. A graça, ela é manifestada no povo de Deus, apontando os olhos das pessoas a uma verticalização do amor do Senhor, onde ele diz: nenhum pecado mais haverá se arrepender. É isto. Não há manifestação da graça se não houver arrependimento. Muitas pessoas chegam a dizer assim: aquele camarada matou 20 pessoas, matou uma criancinha, miserável, ele tem que morrer. No seu julgamento humano, sim. Mas quando vamos para a palavra de Deus, nós encontramos, a partir do momento que ele consegue se arrepender, fazer com que esse arrependimento se torne real, ele está disponível para obter a graça de Deus. Você está entendendo, igreja? Todos nós que estamos aqui, todos nós. Se perguntar aqui tem um monte de ex-macumbeiro. Quando o camarada olhava para ele, disse: ó, vou botar o teu nome na boca do sapo. Ainda vou mandar amarrar, hein? Quantos aqui já não fizeram bobagens assim? Quantos aqui já não roubaram? Já não se prostituíram? Se não, de fato, pelo menos na mente. Quantos aqui já fizeram tantas besteiras, mas hoje estão sentados aqui, arrependidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro e usufruindo da graça de Cristo Jesus. Por quê? Você foi comprado por um bom preço. Por um bom preço. Paulo vem dizendo isso em Coríntios. Vem alertando os irmãos de Corinto, dizendo: pare de bobagem. O preço que você foi comprado foi muito bom. Foi muito bom. Foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Aí isso vai me levar, por favor, preste atenção nisso. Chegou agora fresco no meu entendimento. Isso vai me levar a um raciocínio. O homem no jardim do Éden, ele cai em pecado. Ele cai no erro. Ele cai em transgressão. O homem poderia libertar-se a si próprio? Meus amados irmãos, olhando para mim, e pare para pensar. Você acha que um homem, Adão, poderia libertar a si próprio? Se ele caiu no pecado da desobediência?
Você acha que Eva poderia libertar a si próprio? Não, não poderia. Aí entra Jesus em cena. Somente Cristo, Filho de um Deus vivo, somente Ele poderia trazer sobre a humanidade uma graça para levá-los a uma libertação diante das acusações de Satanás. Somente Cristo, com o seu nascimento virginal, somente Cristo agora, se colocando-se à disposição, e vale a pena dizer para você que às vezes é meio incrédulo, desculpe, vale a pena dizer para você, todo o transcorrer da vida de Jesus, ele sabia o que iria enfrentar. E em nenhum momento, mesmo com agonia, ele resolveu renunciar. Pelo contrário, à medida em que ia chegando o tempo, aumentava a agonia no seu coração. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, bem indiscreta, muito pessoal. Quem dirige aí? Quem tem um carro? Levanta a mão, quero conhecer. Pode deixar que eu não vou te pedir para fazer nada para mim, não. Porque vocês às vezes ficam assim, pastor vai me pedir para pegar um irmão lá não sei aonde agora. Não, vou pedir não. Pode ficar tranquilo, vamos deixar isso bem claro. Vocês levantam meio que assim, seus documentos talvez não estejam em dia do carro, né? Está devendo, né? IPVA. Eu também estou. Não é só você, não. Aí a gente vem com aquele papinho bobo. Eu estou devendo, eu trabalho, eu sou trabalhador. Mas a nossa obrigação não é pagar. Mas a gente não tem para pagar. Agora vem a parte B da história, a pior. Aí você vem dirigindo. Escuta isso. Olha para cá, você vem dirigindo. A 1 quilômetro você vê um engarrafamento. Seus olhos imediatamente procuram uma saída pela direita ou pela esquerda. Que você deduz, é blitz. Eles vão prender meu carro. Eu estou atrasado. Aí você não encontra nem uma saída para a direita, nem uma para a esquerda. Aí você diz, vou parar e vou abrir o capô do carro. Mas se eu fizer isso, vem um motoqueiro, vai ver, vai ser pior. Sua cabeça fica sem sossego. Aí você diz, eu vou encarar. Mas o que você faz? Se você tem uma Bíblia, você coloca ela onde? Só que os caras que estão lá, já conhecem essa manha. E se ele te pegar, ele vai dizer assim, que tristeza. Você que deveria dar o exemplo de andar certinho. Você ainda leva uma chamada. Mas a gente ainda está no trajeto, esse ponto ainda não chegou. Você vê os cones, você vê primeiro a fila. Seu coração está fazendo o quê? Bum, bum, bum. Virou a mangueira. A escola da mangueira. Ou do Império Serrano. Aquela que bate mais, que eu não conheço muito essas coisas. E começa. Daqui a pouco, aí você começa, Jesus me cobre com teu sangue. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? Eu sou o primeiro, me cobre com o seu sangue. Faz eles ficarem cegos. Olha, a gente ainda chega a dizer isso. Faz eles virarem cegos. Que não me veja. A nossa esperança é que a justiça não me alcance. Olha que coisa terrível. Aí começa aquela resenha dentro do carro. Você e Deus e todos que estão com você. Aí quando chega na hora dos cones, pronto, está chegando perto. Mas aí quando você vê aqueles camaradas de macacão amarelo com a vassoura na mão, você diz, graças a Deus. Vê se não é isso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Na nossa vida espiritual, naquele grande dia, não vai ter macacão amarelo, não vai ter cone, não vai ter nada. Jesus comprou você por um bom preço. O preço foi grande. Foi grande demais.
com esse preço que ele investiu em você, ele disse a Satanás, nele não toca, ele é meu. Eu tenho minhas mãos sobre ele. Ele é errado, sim. Ele tem muitos problemas, sim. Ele tem tanta dificuldade, sim. Ele é difícil de ser entendido, sim. Mas eu amo ele assim mesmo. Não toque nele. Portanto, meus queridos irmãos, eu fecho nessa noite dizendo para você o seguinte: o favor de Deus está sobre a minha e a sua vida. Use isso em seu favor. Use isto em seu favor. Vamos ficar de pé?